Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Nós estamos na quarta e última parte deste livro, Esperanças e Consolações. É composta por 2 capítulos, nós estamos no 2º capítulo, Penas e Gozos Futuros. Esse futuro é no mundo espiritual, quando para lá voltarmos. E essas penas e gozos são os resultados, as consequências que herdamos naturalmente após a nossa encarnação. Aqui fazemos as escolhas, o plantio e a colheita são as penas, quando o plantio não foi bom, e os gozos, as alegrias, as bênçãos, quando o plantio foi bom. Usamos bem o nosso livre-arbítrio, usamos de acordo com as leis de Deus. Quanto mais próximo, melhor. Mas não vamos esquecer que não somos espíritos sequer bons ainda. Vamos nos esforçar em conter as nossas más tendências, como está na definição do verdadeiro espírita, que é sinônimo de verdadeiro cristão, não é? Então vejamos aqui que nós estamos na questão 1009. Hoje é o 4º dia que estamos nessa questão. Nós vimos aqui a pergunta, sendo assim, as penas impostas jamais o seriam por toda a eternidade, refutando a questão das penas eternas, do inferno para sempre. E na primeira parte nós tivemos a resposta de Santo Agostinho, na segunda parte nós tivemos a resposta do Espírito Lamennais, na terceira parte, ontem, nós tivemos a resposta do Espírito Platão, e hoje vamos ver a resposta de Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. E Paulo vai responder a pergunta que Kardec faz: sendo assim, as penas impostas jamais o seriam por toda a eternidade? Responde Paulo: gravitar para a unidade divina. Gravitar, progredirmos, nos elevarmos. Essa unidade divina condiz com a fala de Jesus: eu e o Pai somos um. Gravitar para a unidade divina, tal é o objetivo da humanidade. Para atingir esse objetivo, são necessárias 3 coisas: justiça, amor, ciência. Justiça, amor, ciência. Ciência é conhecimento. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a justiça, amor e conhecimento, que seria a ignorância, o ódio e a injustiça. Então, a ignorância é o contrário da ciência, não é? A injustiça é o contrário da justiça, e o ódio o contrário do amor. Pois bem, em verdade vos digo que mentis a estes princípios fundamentais, comprometendo a ideia de Deus ao exagerardes a sua severidade. Sim, existe justiça em Deus. Existe todo o conhecimento do universo em Deus. O universo é a criação de Deus, vai muito além disso. O conhecimento total de tudo em Deus. Mas assim como existe a justiça em Deus, existe a misericórdia, existe o amor. Portanto, aqui Paulo nos diz que é uma mentira nós não considerarmos aqui os exageros sobre a severidade
de Deus junto a nós. Duplamente a comprometeis. Essa verdade, não é? Já que é uma mentira nós exagerarmos sobre a severidade de Deus. Duplamente a comprometeis, deixando que penetre no espírito da criatura a suposição de que há nela mais clemência, mansidão, amor e justiça verdadeira do que atribuís ao ser infinito. Então, duplamente a comprometeis. Vejamos aqui. Em verdade vos digo que mentis a esses princípios, comprometendo a ideia de Deus. Assim, está comprometida a ideia de Deus, ao exagerardes a sua severidade. Duplamente comprometeis a ideia de Deus, deixando que penetre no espírito da criatura a suposição de que há na ideia de Deus mais clemência, amor, mansidão e verdadeira justiça do que atribuís ao ser divino. Destruís mesmo a ideia de inferno, tornando-o ridículo e inadmissível às vossas crenças, como o é aos vossos corações o horrendo espetáculo das execuções, das fogueiras e das torturas da Idade Média. Pois bem, justamente quando a era das represárias cegas foi banida para sempre das legislações humanas, é que esperais mantê-la no ideal? Ora, não podemos manter na nossa mente, e aqui Paulo nos lembra muito bem que estamos no meio do século XIX, 3 séculos antes, 4 séculos antes, as fogueiras ardiam com as bruxas e os hereges. E aí isto foi proibido, por fim terminou mesmo totalmente, foi no século XIX, mas ainda mantemos a ideia de um Deus que tem câmaras de tortura, porque este é um inferno, é uma câmara de torturas sem fim? Como assim? Se nós já excluímos este inferno na terra, mas Deus o mantém junto aos seus filhos, é de uma tamanha insanidade, não é? É isso aqui que Paulo tenta nos mostrar. Destruís mesmo a ideia do inferno, tornando ridículo e inadmissível as vossas crenças, como é os vossos corações, o horrendo espetáculo das execuções das fogueiras, das torturas da Idade Média. Pois bem, justamente quando a era das represálias cegas, lá da Idade Média, foi banida para sempre das legislações humanas, é que esperais mantê-la no ideal? Crede-me, irmãos, em Deus e em Jesus Cristo. Crede-me, ou vos resignais a deixar que pereçam nas vossas mãos todos os vossos dogmas, esse tipo de verdade inquestionável, dogma, em vez de modificá-los, ou então vivificai-os, abrindo-os aos benfazejos eflúvios que os bons derramam neste momento sobre eles. A ideia do inferno, com as suas fornalhas ardentes, com as suas caldeiras ferventes, pôde ser tolerada, isto é, perdoável num século de ferro. Mas no século XIX, que é onde se passa, não é, a codificação, mas no século XIX não passa de vão fantasma, ou seja, inútil fantasma, que só serve, quando muito, para amedrontar criancinhas, e no qual as criancinhas, não mais acreditam quando se tornam maiores.
Se persistirdes nessa mitologia aterradora do inferno eterno, gerareis a incredulidade, mãe de toda desorganização social. Vive-se o caos. Por quê? Porque Deus passa a ser algo insólito, ridículo. Isso não existe, isso é um absurdo. Como assim? Eu não quero esse Deus que ainda mantém as câmaras de tortura, as fogueiras, porque isso é o inferno. Todo mundo ardendo. E aí as pessoas ficam incrédulas e se afastam, porque não dá para acreditar nisso. E se afastam de Deus, a ordem social fica comprometida? Estremeço ao entrever toda uma ordem social abalada e a desmoronar sobre os seus fundamentos por falta de sanção penal. Ou seja, não é que não haja uma sanção penal. Daí uma sanção penal virar tortura é outra coisa. Homens de fé ardente e viva, vanguardeiros do dia da luz, mãos à obra, não para manter fábulas ultrapassadas, inferno eterno, e desacreditadas, mas para reavivar e revigorar a verdadeira sanção penal. Ou seja, conhece-se a árvore pelos frutos, e daremos conta da nossa administração. É preciso que haja arrependimento para nos reaproximarmos dos braços amorosos de nosso Pai Celestial, como nos conta a parábola do filho pródigo. Então, homens de fé ardente e viva, vanguardeiros do dia da luz, mãos à obra, não para manter fábulas ultrapassadas e desacreditadas, mas para reavivar e revigorar a verdadeira sanção penal, sob formas mais condizentes com os vossos costumes, com os vossos sentimentos e com as luzes da vossa época. Sem barbarismo, não é? Quem é de fato culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste, o objetivo da criação, no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Então, esse seria o objetivo, né, da criação, de nós nos aproximarmos desse arquétipo da perfeição a que somos capazes de alcançar, a tal ponto que aqui, né, esse arquétipo humano do homem-deus, esse é um arquétipo, ou seja, uma simbologia do nosso inconsciente. Esses são os arquétipos. Então, Jesus Cristo é o nosso arquétipo da perfeição humana. E ele continua, Paulo. Que é o castigo? Porque é isso, né? Se penas e gozos futuros, penas, vem com aquele gosto de castigo, não vem? Mas, na verdade, são só as consequências das nossas más escolhas. Que é o castigo? A consequência natural derivada desse falso movimento. Uma soma de dores necessária a desgastar o erro, da sua deformidade pela experimentação do sofrimento. Então, a dor, ela vem para nos ajudar a perceber o erro, porque senão, como despertamos? Ficaríamos mais e mais tempo repetindo erros e erros e erros. Como no corpo. Se quebrássemos um osso e continuássemos andando sem sentir dor, íamos provocar lesões horríveis no nosso organismo, não é?
Poderíamos até mesmo morrer, porque haveria ali uma infecção e comprometeria a nossa existência física. Aqui, voltando. O castigo é o aguilhão que excita a alma, né? A dor, que busca nos despertar. Ele diz que é o aguilhão que excita a alma, faz com que ela desperte. Que excita a alma pela amargura a se dobrar sobre si mesma, não é assim quando a gente sente muita dor? Dobrar sobre si mesma e voltar ao ponto da salvação. O objetivo do castigo não é outro, senão a reabilitação, a redenção. Querer que o castigo seja eterno por uma falta que não é eterna é negar-lhe toda a razão de ser. É negar toda a razão de ser a esse castigo. Porque se a falta não é eterna, por que o castigo tem que ser eterno? Não é? Porque se a falta vai ser, num determinado momento, percebida como um erro, se vai gerar um arrependimento, uma reparação, por que o castigo tem que ser eterno? E ele conclui dizendo-nos: em verdade vos digo, deixai de comparar na sua eternidade o bem, a essência do Criador, com o mal. Não adianta a gente ficar comparando. Por quê? Porque Deus é o bem. O mal é apenas a imperfeição da criatura humana. A imperfeição temporária da criatura humana. Como é que nós podemos comparar o bem com o mal? Quando o bem vem de Deus e o mal vem da criatura humana. Não dá, não é? Para compararmos. Então ele diz: deixai de comparar na sua eternidade o bem, a essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Seria criar uma penalidade injustificável. Afirmai ao contrário o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transmigrações, ou seja, pelas reencarnações. Reencarnamos, 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 vamos aprendendo, 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 errando menos e tendo cada vez menos como consequências os castigos, as penas. Afirmai, ao contrário, o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transmigrações, pelas reencarnações. E, aliando o sentimento à razão, consagrareis a unidade divina. O nosso progresso até a perfeição como espíritos puros, perfeição relativa, perfeição absoluta, só Deus. Ficamos hoje aqui com a resposta de Paulo, apóstolo dos gentios, e amanhã então veremos o comentário de Allan Kardec, a questão 1009, a parte final desta questão. Até amanhã, com mais um Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Muita paz a todos.